A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um privilégio receber você aqui conosco mais uma vez e eu fico muito feliz por essa oportunidade, por esse privilégio. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Eu quero pedir a você para que você pegue aí a sua Bíblia. Nós não podemos estudar a palavra de Deus sem a palavra de Deus em mãos. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação, para que você possa fazer aí suas anotações, tá bom? Quero também desafiar você para que você possa compartilhar esse vídeo, seja nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe para que mais pessoas possam também ter acesso a todo esse material. Tem sido uma bênção na sua vida? Tem ajudado você a compreender um pouco mais a palavra de Deus? Então, nos ajude. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. É muito importante, tá bom? Muito bem, meus irmãos, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a vontade de Deus revelada na carta de Paulo aos Romanos e nós estamos no capítulo 4, onde Paulo fala sobre como que Abraão foi justificado. Ele foi justificado, Paulo diz, pela fé. Abraão não trabalhou, Abraão não fez nada, obra nenhuma, para Deus considerá-lo justo diante dele. Paulo também citou Davi, dizendo que além de não termos trabalhado para merecermos a justificação diante de Deus, nós também não fizemos nada para ter os nossos pecados perdoados. O perdão dos nossos pecados é uma ação da graça de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e cobrindo com o seu sangue, com a sua morte, com o seu sacrifício, a culpa dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, ele é pago, ele é respondido. Deus responde ao pecado com morte. Para que você não pudesse morrer, Deus derramou o sangue do Filho dele. O Filho dele foi morto no seu lugar, para que quando você cresce no Filho, os seus pecados pudessem, enfim, ser completamente perdoados. Então, em resumo, Paulo tem afirmado que nós somos justificados, declarados justos por Deus, mediante a fé. E ele deu o exemplo da fé de Abraão, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso foi atribuído a Abraão como um ato de justiça, o fato dele ter acreditado, o fato dele ter crido em Deus. Ele foi considerado justo diante de Deus. E hoje nós vamos entrar num outro ponto que Paulo está falando, ele continua falando sobre isso, e a pergunta que nós vamos responder hoje é: será que apenas Abraão é considerado justo diante de Deus por ter crido em Deus? Essa promessa de sermos justificados, de ser justificado aquele que crê em Deus, foi apenas para Abraão e os seus descendentes? Foi apenas para Abraão e o povo de Israel? Ou essa promessa de ser justificado, de ser declarado justo, de ser perdoado por Deus, também se estende a outros povos, também se estende a mim e a você? Nós não somos hebreus, nós não somos israelitas, nós não somos judeus, nós somos brasileiros, nós somos gentios. Nós somos gentios. Será que essa bênção também se estende aos gentios? É o que nós vamos estar vendo hoje. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Amém? Então diz assim o texto. A pergunta que Paulo faz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado
ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo levanta aqui o tema da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era a marca, a evidência de que alguém pertencia ao povo de Deus. Quando Deus chama Abraão para andar com ele, para ser pai de nações, para ser aquele da qual Deus iria trazer o seu povo à existência, quando Deus faz isso, depois de anos, Deus ordena que, como evidência de que aquelas pessoas, de que Abraão e os seus descendentes, os seus servos, o seu clã pertencia ao Senhor, eles deveriam ser circuncidados. A circuncisão consistia da retirada da pele do pênis do menino com 8 dias de nascido. Aquela pele, ela era cortada, ela era retirada. E aquilo ali era uma marca. Por que nesse lugar tão específico? Porque traz o símbolo de intimidade. Era uma marca íntima entre Deus e o seu povo. Então, Paulo levanta aqui o tema da circuncisão, porque ele sabe que alguém poderia dizer assim: tá bom, Paulo, você disse que Deus justificou Abraão não pelas obras, não pela lei, Deus o justificou pela fé, porque ele creu naquilo que Deus disse. Tudo bem, mas e a circuncisão? Abraão era circuncidado, o povo de Deus é circuncidado. Os gentios não têm a circuncisão, os gentios não têm a marca da fé, porque a circuncisão era uma espécie de a marca da fé, a marca da fé. E aí, Paulo? Então Paulo vai fazer aqui algumas perguntas para resolver essa situação. Ele vai então fazer uma pergunta: vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança? A bem-aventurança de ser declarado justo diante de Deus pela fé. Vem essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, sobre os que têm a marca da fé, ou também sobre os incircuncisos? Ou seja, a declaração de que alguém é justo diante de Deus porque creu em Deus é apenas para aqueles que foram circuncidados quando nasceram, apenas para aqueles que são da linhagem de Abraão, apenas para aqueles que têm a marca da promessa, ou também sobre aqueles que não têm? Essa é a pergunta. E Paulo continua dizendo: visto que nós dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Abraão recebeu fé, foi atribuído fé em Abraão, ele foi tido como um homem de fé, porque ele creu em Deus. Aí Paulo pergunta no verso 10, como, pois, lhe foi atribuída? Como, pois, lhe foi atribuída? Paulo pergunta, estando Abraão circuncidado ou ainda incircunciso? Obviamente, quando Abraão era incircuncidado. Deus declara Abraão justo antes da circuncisão. Ou seja, a marca da fé é posterior à justificação. A evidência da fé é posterior à justificação. Deixa eu trazer isso num exemplo mais claro para você entender aqui. Em vez de circuncisão, pensa no batismo. Pensa no batismo. Uma pessoa é considerada por Deus justa antes de ser batizada ou depois que ela é batizada? Obviamente que antes.
apenas aqueles que recebem a justificação da parte de Deus passam pelo rito do batismo. O batismo, ele só é uma evidência, ele só é uma marca de fé legítima quando essa pessoa já foi justificada. Porque senão é só tomar banho na piscina. É só tomar banho no rio, é só mergulho. Não tem significado real. Assim como a circuncisão, ela só tinha um significado real na vida da pessoa quando a pessoa realmente havia sido atribuído fé, havia sido atribuído justiça àquela pessoa. Ela era considerada por Deus justa. Então, quando Deus aparece a Abraão, Abraão ainda não está circuncidado. Abraão não é crente, Abraão é um homem ímpio como qualquer outro. Quando Deus o chama e ele crê em Deus, Deus o considera justo, Deus o justifica. Mas anos depois que Deus vai pedir para que Abraão se circuncide. Anos depois, Deus vai pedir para que Abraão tenha a marca da justiça, a marca da fé, a marca de que ele pertencia ao Senhor. Então é disso que Paulo está falando. E com isso, Paulo está dizendo que tanto judeus quanto gentios podem ser justificados por Deus. A justificação não é uma atribuição de Deus única e exclusivamente ao povo de Israel. Aliás, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, para você que nasceu aqui nessas terras brasileiras, ou melhor, para você que não nasceu em Israel, ou melhor ainda, para você que talvez tenha nascido em Israel, mas seja filho de estrangeiro, deixa eu lhe dizer, te dar uma notícia, você é gentil. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, crente em Cristo Jesus. Você não tem que ficar pegando os símbolos judaicos e tentando trazer essa simbologia judaica para você, como se isso atribuísse a você algum tipo de justiça ou algum tipo de santidade especial. Às vezes eu vejo alguns irmãos, eles usam o hebraico, mudam o seu vocabulário, eles reverenciam símbolos judaicos como se isso atribuísse legitimidade à fé. Oh, querido, nós somos gentios e não há pecado nisso. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Não são símbolos religiosos judaicos que fazem com que você seja aceito por Deus, que fazem com que você seja mais justo diante de Deus. Isso é idolatria. Isso é pecado. Você não precisa disso. Assim como você não precisa ser circuncidado, assim como você não precisa usar quipá, assim como você não precisa ter no seu culto toque de chofar, isso é idolatria. Isso não faz parte. Ninguém é justificado, ninguém é mais aceito por Deus, é mais santo por usar essas coisas. Essas coisas são importantes e pertencem à cultura judaica, não tem nenhum problema nisso. Mas você é gentil, meu irmão. O judeu não é mais santo, não é aceito, não é mais justificado por Deus por usar da sua cultura, muito menos o gentil. Então, isso tem se tornado, eu percebo que isso tem se tornado na vida de alguns irmãos, que são piedosos, que querem manifestar a sua piedade de uma forma equivocada. De uma forma que a Bíblia não nos dá recomendação para isso. Não, a sua fé não precisa estar colocada em objetos. Nós não precisamos de amuletos. Nós precisamos do Cristo vivo, santo, e do seu Espírito operando em nós, para vivermos uma vida pela qual Ele nos chamou para viver, para vivermos para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Então a gente precisa alinhar essas coisas. Então perceba que tanto o circuncidado, tanto o judeu legítimo, quanto o gentil, todos são aceitos por Deus
são justificados por Deus da mesma forma. Porque quando Deus justificou Abraão, Abraão não tinha circuncisão. Abraão não era circuncidado. Ele não tinha a marca, a evidência. Isso aconteceu depois. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Veja, o texto continua dizendo, verso 11: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Olha isso. Paulo está dizendo que Abraão recebeu o sinal da circuncisão. A circuncisão era como um selo. A circuncisão era como uma marca na carne de que Abraão foi justificado. Como eu disse, para nós isso funciona como o batismo. Você foi justificado por Jesus? Você foi justificado em seus pecados? Qual é a evidência disso? Qual é a evidência pública disso, de que você foi justificado, de que você foi salvo? É que você foi às águas, você foi batizado. O batismo é importante. Você já foi batizado? Ainda não? O que está acontecendo com você? Qual é o seu problema? O batismo, ele precisa ser uma evidência daquilo que Deus já fez comigo, daquilo que Deus já operou no meu coração, da declaração que Deus já fez sobre mim, justificado. Ok? Então, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então Paulo está dizendo que Abraão foi justificado por Deus antes de ser circuncidado, para que ele não fosse apenas pai dos circuncidados, apenas pai na fé dos judeus, mas Deus tinha o propósito de que Abraão fosse o pai na fé também daqueles que não foram circuncidados. Isso não é maravilhoso? Eu acho extraordinário. Deus está chamando Abraão, mas Deus já tem também um plano, não apenas de fazer com que os descendentes de Abraão sejam os eleitos dele. Deus já em Abraão já tinha projetado, já tinha planejado alcançar não somente uma etnia, não somente uma nação, mas Deus já havia planejado em Abraão, quando ele era incircunciso, Deus já havia planejado chamar também outros povos, que não fosse da linhagem étnica de Abraão. Deus já tinha planejado em Abraão, no seu chamado, quando ele era incircunciso, que Deus iria chamar a mim, gentil, ia chamar a você, gentil, à salvação da mesma maneira, a mesma fé, do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. Não é que Deus chegou lá, Abraão, eu já ouvi isso algumas vezes, Israel falhou no seu chamado, no seu ministério, e então Deus agora abriu as portas da salvação aos outros povos. Não, não foi isso que aconteceu. Deus não tem plano B, meu irmão. Deus não se engana nos seus propósitos. Quando Deus chama o incircunciso Abraão, ele já estava também ali, planejando chamar da mesma forma os incircuncisos, que somos nós, que são aquelas 14 nações ali no dia de Pentecostes. Deus já havia em seu propósito eterno chamar homens e mulheres de toda raça, tribos, povos, línguas e nações para fazer parte do seu grande e inumerável número de salvos, eleitos na glória e no novo céu e na nova terra. Deus já havia planejado isso. Quando ele chama Abraão na incircuncisão, nós estávamos sendo chamados ali.
Nós estávamos sendo ali estava a evidência de que os gentios iriam crer. É por isso que nós vamos chegar em Atos 10 e nós vamos ver Cornélio sedento de Deus. É por isso que nós vamos ver quando Jesus sai ali um pouco dos territórios de Israel e ele encontra uma mulher que tem a sua filha endemoniada e aquela mulher exerce uma fé tão extraordinária em Jesus. Ela é uma gentil. E Jesus responde ao seu pedido de socorro. É por isso que nós vamos ver que os gentios vão procurar Jesus. O centurião vai procurar Jesus, eles exercem fé em Jesus, como em todo Israel Jesus não tinha visto. Ali nós já víamos o desapontamento do cumprimento que Deus havia feito a Abraão, quando Deus o chama, quando ele estava na incircuncisão. Verso 12, Paulo conclui dizendo: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão é considerado aqui o pai da fé. Deus, quando chama Abraão e o justifica, quando ele não era circuncidado, Deus estava ali, dizendo, naquele chamado, que no futuro ele chamaria também homens, mulheres, povos, tribos e línguas, fora da linhagem de Israel. Ele iria justificar da mesma maneira os brasileiros. Como que os brasileiros são justificados diante de Deus? Usando quipá, tocando chofar? Não. Se batizando no Rio Jordão? Não. Como que os brasileiros são justificados diante de Deus? Da mesma maneira que o Abraão foi quando Deus o chamou, pela fé em Jesus, pela fé em Deus. Como que o judeu, agora tem um detalhe importante aqui, meu irmão. Paulo diz isso, verso 12, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé, da fé que teve Abraão. Opa, isso aqui é importante. Paulo está dizendo que o judeu é justificado não porque ele é judeu, não porque ele é circuncidado, nada disso. Paulo está dizendo que o judeu, descendente de Abraão, ele é justificado por Deus se ele anda nas pisadas da fé que Abraão teve. Como que o judeu é justificado diante de Deus? Como que Deus o considera justo? Se ele tem fé como Abraão teve. O fato dele ser descendente de Abraão não significa absolutamente nada para ser justificado. Nada. É igual filho de pastor. Filho de pastor não é salvo porque é filho de pastor. Filho de pastor precisa se converter. Filho de pastor precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Filho de pastor nasce morto em seus delitos e pecados. Filho de judeu nasce morto nos seus delitos e pecados. Como que ele pode ser salvo? Como que ele pode ser como que ele pode herdar a vida eterna? Olha para o jovem rico. Como que você pode herdar a vida eterna? Você precisa receber a justificação, a declaração de que você é justo diante de Deus pela fé, como Abraão teve. Abraão ouviu: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse: sim, Senhor, irei, estou indo, fui. Abraão creu em Deus. Como que o judeu é salvo? Como que o judeu é salvo hoje? Eu sou circuncidado, estou salvo. Não, Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é salvo se ele tiver a mesma fé que Abraão teve. O que é que Deus diz para o judeu hoje?
Cristo é o enviado, ele é o Messias. Cristo é o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Uns diziam que ele é João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele é Jeremias, e Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, crer nisso, salva o judeu. Mas e se o judeu não crê em Jesus como o Cristo, o enviado, o Filho do Deus? Ele está condenado em seus pecados, vai para o inferno com circuncisão que pare tudo. Porque isso não salva. O que salva é uma fé exercida naquele que Deus enviou para substituí-lo na cruz do Calvário, para substituí-lo em sua condenação. Assim, judeus e gentios são salvos. E eles recebem, após isso, a marca da sua fé, a marca da justificação. A marca da justificação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos, te glorificamos, adoramos a Ti. Pois se nós fôssemos salvos de outra maneira, a não ser aquela que o Senhor alcançou, o teu servo Abraão, nós estávamos condenados, meu Deus. Pai, eu louvo o teu nome porque nós não somos salvos pelas marcas de fé que o Senhor dá. As marcas não salvam ninguém. Circuncisão nunca salvou ninguém, meu Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, ele não era circuncidado. Não foi por isso que o Senhor atribuiu justiça a ele. Batismo também não salva ninguém, meu Deus. Ó Senhor, quando o Senhor nos convenceu dos nossos pecados e declarou que nós estávamos sendo feitos justos diante de Ti, foi porque nós cremos na Sua palavra, cremos naquilo que saiu da Sua boca, e colocamos a nossa fé totalmente naquele que o Senhor revelou a nós. Pai Santo, abençoa-nos diante de Ti. Senhor, firme, meu Deus, a nossa fé diante de Ti. Derrame Sua graça sobre as nossas vidas e nos dê a certeza, Senhor, da justificação, a certeza da salvação na pessoa bendita e extraordinária do Teu Filho Santo Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado por esse tempo, por estar conosco, e quero desafiar aqui você a ser um parceiro desse projeto, a ser um colaborador desse projeto da TV Viva a Promessa. E para isso nós temos um programa chamado Amigos da Missão. Você já faz parte aqui do Amigos da Missão? Se ainda não faz parte, por favor, nos ajude. Entre aí no QR Code, no site, para que você possa fazer parte desse projeto. Nós já temos alguns irmãos que têm feito parte e tem sido uma bênção. E nós queremos contar também com você em nome de Jesus. Amém? Amados, semana que vem nós estamos de volta no mesmo horário e eu gostaria de contar com a sua audiência mais uma vez. Coloque aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando. Mande aí o seu abraço, é muito importante. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor. E se você ainda não deixou o seu like, deixe, porque isso faz com que o nosso programa seja recomendado para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço. Fiquem na paz e até semana que vem, se Deus quiser.